A ciência do bom viver. Capítulo 23. O regime alimentar e a saúde. Parte 2. O cardápio deve ser variado. Os mesmos pratos preparados da mesma forma não devem aparecer à mesa, refeição após refeição, dia após dia. O alimento é tomado com mais prazer quando é variado e o organismo é mais bem nutrido. O preparo do alimento. É errado comer apenas para satisfazer o apetite, mas não se deve ser indiferente quanto à qualidade da alimentação ou à maneira de prepará-la. Se a refeição que comemos não é saborosa, o organismo não recebe tanta nutrição. O alimento deve ser cuidadosamente escolhido e preparado com inteligência e habilidade. Para o pão, a farinha branca, muito fina, não é a melhor. Seu uso não é saudável e nem econômico. A farinha branca fina carece de elementos nutritivos que se encontram no pão feito do trigo integral. É a causa frequente de prisão de ventre e outras condições insalubre. O emprego do bicarbonato ou fermento químico no pão é nocivo e desnecessário. O bicarbonato produz inflamação do estômago, envenenando muitas vezes todo o organismo. Muitas donas de casa julgam não poder fazer um bom pão sem empregar o bicarbonato, mas isso é um erro. Caso se deem ao incômodo de aprender melhores métodos, o pão será mais saudável e a um paladar natural muito mais agradável. Ao fazer o pão crescido ou levedado, não se deve utilizar leite em lugar de água. Isso representa dispensa adicional e torna o pão menos saudável. O pão que leva leite não se conserva bem tanto tempo depois de assado como o que é feito com água e fermenta mais facilmente no estômago. O pão deve ser leve e agradável, nem o mais leve vestígio de acidez se deve tolerar. Os pães devem ser pequenos e tão perfeitamente assados que o quanto possível o princípio ativo da levedura seja destruído. Quando quente ou fresco, qualquer espécie de pão levedado é de difícil digestão. Nunca devia aparecer à mesa. Isso não se aplica estritamente ao pão sem levedar. Pão de trigo, fresco sem fermento ou levedura, é assado num forno bem quente e ao mesmo tempo saboroso e saudável. Os cereais empregados em migaus devem ser cozidos várias horas, mas as refeições branda ou líquida são menos saudáveis que a seca, que requerem mastigação total. Torradas estão entre os mais digestíveis e prazíveis alimentos. Corte-se o pão comum em fatias e ponha-se no forno até haver desaparecido o último vestígio de umidade. Deixa-se então dourar levemente e por igual. Pode-se conservar esse pão no lugar seco por muito mais tempo que o pão comum, e se posto novamente ao forno, pouco antes de ser servido, ficará como se tivesse acabado de ser assado. Em geral, usa-se açúcar demais no alimento. Bolos, pudim, massas folhadas, geleias, doce são causa ativa de má digestão, especialmente nocivo. São os cremes e pudins em que leite, ovos e açúcar são os principais ingredientes. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar junto. O leite que se usa deve ser perfeitamente esterilizado com essa precaução. Há menos perigo de contrair doenças por seu uso. A manteiga é menos nociva quando comida no pão do que empregada na cozinha, mas em regra, melhor é dispensá-la inteiramente. O queijo é ainda mais objetável
é totalmente impróprio como alimento. A alimentação deficiente, mal cozida, estraga o sangue por enfraquecer os órgãos que o preparam e isso desarranja os organismos, trazendo doenças, bem como nervos irritados e mau humor. As vítimas da deficiência culinária são contadas a milhares e dezenas de milhares. Sobre muitos túmulos se poderia gravar morto devido à má cozinha, morto por maus tratos, negligenciado ao estômago. É um sagrado dever que os que cozinham saber preparar alimentos saudáveis. Muitas almas se perdem em razão de um errôneo modo de preparar os alimentos. Fazer um bom pão exige reflexão e cuidado. Há, porém, mais religião num pão bem feito do que muitos pensam. Na verdade, há poucas boas cozinheiras. As jovens entendem ser tarefa servil, cozinhar e fazer outros serviços domésticos, e por isso muitas que se casam e têm que cuidar da família possuem pouca noção dos deveres que pesa sobre a esposa e a mãe. Cozinhar não é uma ciência desprezível, mas sim uma das mais essenciais na vida prática. É uma arte que todas as mulheres deviam aprender, devendo ser ensinada de um modo que beneficie as classes mais pobres. Fazer comida apetitiva e ao mesmo tempo simples e nutritiva requer habilidade. No entanto, isto pode ser feito. As cozinheiras devem saber preparar alimentos de maneira simples e saudável e de modo que seja mais apetitoso e sadio, justamente por causa da sua simplicidade. Toda mulher que esteja à frente de uma família, ainda como entenda a parte da cozinha saudável, deve decidir aprender aquilo que é tão essencial ao bem-estar de sua casa. Em muitos lugares, escola de arte culinária saudável oferece a oportunidade de uma pessoa se instruir nesse sentido. Aquela que não tem o auxílio de tais facilidades devia tomar instruções como uma boa cozinheira, perseverando em seus esforços por se aperfeiçoar até conseguir dominar a arte culinária. E de vital importância a regularidade no comer. Deve haver tempo determinado para cada refeição, e nessa ocasião coma cada um o que o organismo requer, e depois não tome nada mais até a próxima refeição. E muitas pessoas comem quando o organismo não sente necessidade de alimento, em intervalo irregular e entre as refeições, porque não tem suficiente força de vontade para resistir à inclinação. Quando em viagem, alguns estão continuamente mortificando e se lhe chega ao alcance qualquer coisa de comer, isso é muito nocivo. Se os viajantes comessem regularmente um alimento simples e nutritivo, não experimentariam tão grande fadiga nem sofreriam tanto enjoo. Outro hábito prejudicial é o ingerir alimento pouco antes de dormir. Pode-se haver tomado a refeição regular, mas por sentir-se uma sensação de fraqueza, ingere-se mais alimento. Pela condescendência, essa prática errônea se torna um hábito e, tantas vezes, tão firmemente fixado que se julga impossível dormir sem comer. Em resultado de tomar refeição tardias, o processo digestivo continuando ao longo do período do repouso. Mas, embora o estômago trabalhe constantemente, sua função não é bem desempenhada. O sono é mais vezes perturbado por sonhos desagradáveis e pela manhã a pessoa acorda sem ter descansado e com pouco apetite para a refeição matinal. Quando nos deitamos para repousar, o estômago já devia ter concluído
a sua obra, a fim de como os demais órgãos do corpo, frui repouso para a pessoa de hábitos sedentários. As refeições tarde da noite são particularmente prejudiciais para essas desordem criadas, são geralmente o começo de doença que